Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, uma família feliz. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro dos Salmos. E o texto para leitura em estudo, Salmo de número 128, composto com 6 versos, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, aspectos gerais. Segundo, bênçãos para a família. E terceiro, bênção da longevidade. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, identificar autor, título, data, classificação e contexto histórico do Salmo. Segundo, entender que as bênçãos para a família estão diretamente relacionadas ao temor a Deus. E terceiro, compreender que o templo e o lar são lugares de excelência para o Senhor, onde Ele ordena a bênção. E eu sugiro que você faça a leitura dos Salmos 128 ao 138, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer mais uma vez a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução de hoje, o Salmo 128 é um hino familiar. Um cântico para um casamento, para um nascimento ou para qualquer dia em que uma família feliz se reúne para louvar ao Senhor. Como todos os cânticos de degraus, ele se refere a Sião e a Jerusalém, que são expressamente mencionadas. O salmo é concluído como os salmos 125, 130 e 131 com alusão a Israel. No Salmo 125, o escritor conclui dizendo assim: paz haverá sobre Israel. No 128, ele diz que verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. No 130, ele diz que o Senhor remirá Israel de todas as suas iniquidades. E no 131, ele pede para Israel esperar no Senhor desde agora e para sempre. É um salmo curto, mas extremamente abrangente e sugestivo. A sua poesia é do melhor tipo. Talvez em nenhuma região ele seja mais bem compreendido do que na nossa, pois nós, acima de todas as nações, nos alegramos em cantar lar doce lar. Nossa nação Brasil, uma nação composta com a maioria de pessoas sendo cristão e que tem o privilégio de dizer que o lar é um lugar onde Deus habita, é um lugar onde a presença de Deus é manifestada. Portanto, nós temos um salmo lindo para todos nós nesse momento e com certeza teremos um aprendizado muito especial para todos. Primeiro tópico, aspectos gerais. Primeiro subtópico, autor, título e data. Este é mais um daqueles salmos que nós chamamos de salmo órfão, porque nós não conhecemos o seu autor, ele é desconhecido, e até mesmo pelo seu título em itálico não deixa nenhuma pista para a gente, pelo menos ter uma noção quem é mais ou menos que escreveu o salmo. Ao que tudo indica, diz o escritor, nós temos a mesma autoria para esta terceira trilogia, ou seja, talvez seja o mesmo autor, tanto o Salmo 126, 127 e 128. Porém, nós não temos nenhuma informação sobre quem o seu autor, nem a data quando ele foi escrito. Muito importante nós pensarmos acerca disso, tá? De não sugerir quem é o seu autor, nem queremos colocar uma data, pois não temos nenhuma pista nesse salmo, por exemplo, no Salmo 128. Segundo subtópico, classificação. O Salmo 128 é classificado como sapiencial ou de sabedoria. Também ele é conhecido como um salmo didático, por ter muita coisa para nos ensinar também ainda nos nossos dias. Porém,
a sua principal classificação vem mesmo do fato de pertencer ao grupo dos salmos que os peregrinos entoavam quando caminhavam para Jerusalém, a fim de participar de uma das 3 principais festas anuais. Essas festas eram conhecidas como a festa da Páscoa, que falava da libertação do povo de Israel quando saiu do Egito, quando viveram escravos no Egito, a festa de colheita ou Pentecoste, que também representava a prosperidade de Israel, e a festa dos tabernáculos ou cabanas, que representava trazia a memória de Israel quando eles viveram no deserto morando em cabanas. E nós observamos que Deus cuidou de todo esse povo durante todos esses momentos. E é importante observar que o Salmo 128, ele é uma sequência do Salmo 127. Também ele é um salmo sobre a família, e talvez os editores, quando incorporaram esse salmo nos cânticos dos degraus, ou cântico de romagem, é por ser um salmo que fala da prosperidade e felicidade dos grupos familiares na restaurada cidade de Jerusalém. Terminando o cativeiro babilônico, o Senhor era a sentinela da cidade restaurada, também quem abençoava as famílias que ali residiam. Por isso, ele é considerado como um salmo de sabedoria, um salmo didático, porém a sua principal classificação, cântico de romagem do povo de Israel. Terceiro subtópico, contexto histórico. O Salmo 128 encerra a terceira trilogia dos cânticos dos degraus, que vai do Salmo 126 ao 128. Esta trilogia apresenta uma ideia crescente. Aqui, o Salmo 128, Israel encontra-se perante o desafio de repovoar a nação de Israel, e a população havia diminuído muito durante os 70 anos de exílio lá na Babilônia. Eles estão de volta, contemplam o templo, mas ao mesmo tempo precisa repovoar a cidade, repovoar a nação. Por isso, há uma ênfase especial dada à família, aqui no verso de número 3 desse salmo. A oliveira, a árvore mais valiosa da Palestina, surge como uma metáfora perfeita dessa reprodução familiar ali em Israel. A árvore longiva, que alcançava perto de 12 metros aos 500 anos de vida. Esta árvore era o símbolo preciso de estabilidade, também de riqueza e longevidade de que o regresso do povo de Israel necessitava na Terra Santa. Por isso, o autor vai dar ênfase, o salmista, o poeta, vai dar ênfase nesse Salmo 128 à criação, à expansão da família nesse território, para que pudesse todos os lugares novamente ser preenchidos, ser alcançados. Por isso ele vai dar ênfase de que a família é a prioridade agora nesse Salmo 128. Segundo tópico, bênção para a família. Salmo 128, verso 1 ao verso 3. Primeiro subtópico, crente feliz, verso de número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O termo bem-aventurado, que está nesse verso 1, do original hebraico, foi traduzido para o grego Macarios, e é a mesma expressão usada por Jesus nas bem-aventuranças em Mateus capítulo de número 5. E em português, esta palavra significa feliz ou muito feliz. E segundo Raimundo Brau, não se trata de um desejo de felicidade, tampouco mera consequência de conduta de um servo íntegro, mas em seus originais, tais expressões reconhecem um estado concreto de felicidade, afirmando uma qualidade que já se encontra presente no crente. Eu acho interessante porque não se trata de um desejo de ir buscar essa felicidade, mas segundo esse escritor diz, e à luz do salmista, de que isso já é concreto na vida de uma pessoa que teme ao Senhor. Esta pessoa vive uma vida feliz, uma vida de felicidade.
O verso de número 1 é também uma declaração de maturidade espiritual, pois o cativeiro de Israel foi considerado fruto da desobediência do povo contra a qual profetas bradaram, como Jeremias, por exemplo. Ele brada no capítulo 25 do seu livro, de que esse povo, por causa da sua idolatria, por causa de desobedecer a Deus, por causa da sua apostasia, eles enfrentariam 70 anos de cativeiro, mas que no final dos 70 anos o Senhor haveria de julgar tanto Babilônia quanto todas as outras nações que oprimiram Israel durante esses 70 anos. Agora eles estão cantando e o salmista dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 23, ele nos diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Segundo subtópico, felicidade no trabalho. Salmo 128, verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Queridos, nesse verso 2, ele tem um profundo significado nesse salmo. Não sendo apenas uma memória lá do Gênesis 3, verso 19, quando o Senhor Deus deu aquela ordem, aquela sentença para o homem, depois do pecado, quando disse: do suor do teu rosto vai comer o teu pão até que voltes ao pó. Aqui não tem esse mesmo sentido. Esse sentido aqui é um brado de alegria sendo convocado para o trabalho. Do trabalho do teu rosto comerás. Por quê, pastor? Porque esse povo viveu 70 anos no cativeiro. E 70 anos no cativeiro, fazendo tudo o que os seus opressores lhe mandavam fazer e não terem o direito de escolher o que comer. Tinha que comer aquilo que lhe davam. Agora, em casa, liberto, na minha terra, no meio do meu povo, eu posso trabalhar, eu posso produzir, eu posso comer o que eu quero. Ah, esse brado era completamente diferente. Por isso o salmista no Salmo 37, verso 25, ele diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por causa desse prazer do trabalho, de saber de que eu posso produzir bem-estar para minha família e não ver os meus filhos ou a minha descendência mendigando por causa do prazer que eu tive de trabalhar. O escritor diz que em nossa sociedade, homem e mulher são iguais em direitos e obrigações, que eu incluo o direito e dever trabalhar. Tem os mesmos direitos, tem os mesmos deveres. Mas o escritor diz que nós precisamos contextualizar esse salmo, porque para os judeus que voltavam à sua terra em 536 a.C., vivia-se o auge de uma sociedade em que a função da mulher era quase que exclusivamente gerar filhos. Nesse momento aqui era quase que exclusiva. Por quê, pastor? O povo precisava crescer, povoar a cidade novamente. Tinha minguado lá no cativeiro e agora nós precisamos ser um povo forte novamente. O escritor diz o seguinte: em nosso contexto atual é bem diferente. O exercício do trabalho formal, remunerado e reconhecido por lei, um direito garantido a ambos os sexos. Bem diferente daquele momento lá, né, irmãos? Por isso que precisamos dar uma olhada fazendo um contexto. Do mesmo modo, como uma mulher judia daquele tempo não tinha a mínima condição de trabalhar conforme o nosso modelo atual de trabalho, não tinha como. Assim, não podemos deixar de considerar que, atualmente, por razões as mais variadas, uma parcela cada vez mais significativa de mulheres passa grande parte do seu dia trabalhando fora, colocando assim diretamente um auxílio no orçamento doméstico, porque senão, às vezes, a família passa necessidade, sem contar daquelas mulheres que às vezes elas são o marido e é a mulher ao mesmo tempo. Ela faz o papel de mãe e o papel de pai para prover o sustento para a sua casa.
Como se sabe, meus irmãos, as Escrituras não proíbem que as mulheres tenham disposição para contribuir com o equilíbrio financeiro da família. Pelo contrário, as Escrituras falam acerca disso. Elas mostram que as mulheres também podem, quando há essa possibilidade. Antes, pelo contrário, na Bíblia também o exercício dessa possibilidade rende elogio à mulher. Por exemplo, no capítulo 31 de Provérbios, verso 24, diz que essa mulher, ela faz tecidos e coloca nas mãos dos mercadores e ela fica feliz de ver o resultado que tem para ajudar a sua família. Portanto, um contexto completamente diferente daquela época lá, tá bom? Para a gente não ficar pensando, não, o dever da mulher é só de estar em casa, gerar filhos e criar filhos. Aquele contexto lá era esse. Porque eles estavam voltando do cativeiro e precisavam procriar, precisavam ampliar as suas famílias. E praticamente a mulher, o seu tempo era para cuidar daqueles filhos. Diferente da nossa sociedade hoje, tá bom? Para a gente não ficar achando de que mulher tem que ficar lá em casa mesmo, mulher tem que ficar socada lá na cozinha, mulher não pode trabalhar, mulher não pode saber nem o que o marido faz. Queridos, Deus nos abençoe e que possamos ter um bom entendimento acerca desse comentário aí na nossa classe da escola dominical. Terceiro subtópico, fecundidade no lar. Salmo 128, verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Por que o salmista fala desta forma? Porque naquela época, irmãos, a esterilidade, ela foi sempre um complicador para a sociedade patriarcal. No caso de Israel, esse fato sempre perturbou a nação de Israel. No livro do Gênesis 16, verso 1, Sara se viu tão angustiada que ela entregou a sua própria serva para relacionar-se com o seu marido para gerar um filho, para ela poder pelo menos acalentar um filho no seu colo. A gente observa também que o povo, quando deixou o exílio babilônico e agora está voltando, pesava sobre essas mulheres a responsabilidade maior ainda de povoar, porque se uma mulher não gerasse filhos, como povoar a terra ali? Como povoar novamente? Então tornava-se, naquela época, se antes disso a esterilidade era um complicador, como vemos na angústia de Ana, agora se tornava insuportável uma mulher não gerar filhos. Por isso, o escritor mostra a palavra profética: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Mas é bom lembrar que o escritor também traz para nós aqui que seguramente a Bíblia possibilita às mulheres múltiplas funções ou múltiplas virtudes. Por exemplo, quando lá no Gênesis 2, verso 18, que o Senhor fez a mulher, não era simplesmente para procriar, mas também para fazer companhia, para estar lado a lado com aquele homem, ajudando no seu dia a dia. Lá no livro de Provérbios 31, verso 26, diz que essa mulher ela tem uma sabedoria. Essa outra função da mulher é que ela abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Uma outra virtude também da mulher. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 2 ao verso 3, fala que essas mulheres, elas trabalhavam com as suas fazendas, ajudavam para que o mestre prosseguisse anunciando o evangelho de Cristo Jesus. E aí, o escritor diz que essas são as faculdades, as funções que tem uma mulher. Não é simplesmente a de procriar. Agora o escritor diz o seguinte: quanto à quantidade de filhos, de fato, planejamento familiar é importante para os nossos dias. É importante planejar. Então vamos fazer o seguinte: nós não vamos criar filhos, porque filho só dá muito problema. Aí o escritor diz assim: não, senhores, filhos são bênção de Deus. Filhos são bênção do Senhor. Salmo 127, verso 3. Bênção de Deus. Portanto, ao casar um homem e uma mulher, planejar a ter os seus filhos, eles são bênção, pastor. E quando não conseguir gerar, aí o escritor diz que filhos também podem ser adotados
como foi o caso de Moisés, lá no Êxodo capítulo 2, adotado pela filha de Faraó. E que filho adotivo foi esse, né, irmãos? Que grande homem nas mãos de Deus. Então, também é filho. Paulo, quando chama para Timóteo de meu filho na fé, ele está falando também de um filho espiritual. O salmista se vale da linguagem poética para fazer menção das riquezas espirituais de uma abençoada família, abençoada por Deus. Tem bênção, uma família que cresce, uma família abençoada diante de Deus, é uma família próspera. A esposa, o escritor diz que ela era comparado como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e isso, meus irmãos, não apenas fala de fertilidade como mãe, mas também afirmação como poderoso canal de alegria no lar. Um sopro de felicidade e vitalidade em todos os que compartilham com a sua companhia. E quando ele fala de filhos, filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Quando o escritor fala a roda de tua mesa, é uma metáfora que sugere uma descendência repleta de energia e promessa, de modo a trazer esperança de um futuro melhor para a sociedade como um todo, e não apenas para os pais. O que ele está dizendo é que esses filhos, como rebentos da oliveira, vai trazer uma prosperidade não somente para aquela família, mas para toda a sociedade. Por que assim, pastor? Porque quando o escritor fala que os filhos, como rebento da oliveira, e segundo os estudiosos, além da oliveira atingir muitos séculos de vida, ou vários séculos de vida, e ainda alguém comenta que até se uma oliveira for decepada, das suas raízes poderão surgir 5 mínimos, ou no mínimo 5 novos troncos que serão novas oliveiras novamente. E que essas oliveiras, individualmente, cada uma, elas poderão produzir 75 litros de azeite por safra. Ou seja, ele está mostrando de que esse povo agora, essa família, esse homem bem-aventurado, essa mulher como videira e esses filhos como oliveira, significa prosperidade, riqueza e bênção para toda a família e, por que não dizer, para toda a nação. Esse é o contexto que o escritor está mostrando. Esse homem bem-aventurado, esta mulher como videira e esses filhos como rebento de oliveira. O resultado qual é? É bênção na casa, bênção na família e bênção para toda a sociedade. Terceiro tópico, bênção da longevidade. Salmo 128, verso 4 ao 6. Primeiro subtópico, lugar da bênção. Salmo 128, verso 4 e verso 5. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É interessante observar que aqui, logo no início desse salmo, nós temos aqui uma conclusão da bênção. Trata da prosperidade como uma prova da bondade de Deus. O Senhor Deus vai fazê-los prosperar como uma prova da bondade que o Senhor tem para com eles, de depois mesmo de 70 anos de cativeiro, agora fazê-los prosperar. Incrível, mas é isso que Deus vai fazer com ele. O homem verdadeiramente espiritual prosperará tanto em seu lar como no local de trabalho. É o que nós aprendemos no texto. O poeta dizia que o homem que teme a Deus teria um grande galardão, o que significa que qualquer esforço para garantir tal resultado valeria a pena. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, nós somos desafiados a observarmos o quadro por ele pintado, a fim de que tiremos também proveito para a nossa vida nesse salmo. O Senhor te abençoe desde Sião. É bem verdade que nesse verso 5 é um texto que marca o caráter territorial da religião judaica, para a qual havia uma cidade santa, que é Jerusalém, e um lugar específico onde Deus habitava nela, que é o templo, lugar santíssimo, onde o povo estava reunido. Todavia, Jesus não enfatizou esses detalhes, pelo contrário, afirmou à mulher samaritana
que chegaria dias em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adoraria, porque Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 21. Depois, ao contrário de seus judeus contemporâneos, que citavam Jerusalém e o templo várias vezes em suas preces, Jesus não menciona esse modelo de oração na sua oração que ele faz ao Pai Nosso. Como é, pastor? Ele desloca para o céu o lugar da adoração, não mais o templo em Jerusalém. E aí, lugar onde Deus está, sendo o primeiro a invocar o Senhor como Pai. E na sua oração ele faz oração do Pai Nosso que está no céu. Ele ensina a seus discípulos: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Queridos, quando Jesus faz isso, ele está quebrando a antiga fórmula que os judeus oravam, os ortodoxos judeus, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O lugar da bênção agora não é mais Jerusalém. O lugar da bênção não é mais aquele templo lá. O lugar da bênção onde é, pastor? O lugar da bênção é aí na sua casa, no seu lar e no templo onde você se reúne com seus irmãos. Esse é o lugar onde Deus quer sempre ter um momentinho com você. É bem verdade que Deus está com você em todos os momentos, aonde você estiver, mas a sua casa, o Senhor tem um prazer muito especial. E no templo onde você congrega, você precisa entender que esses lugares são os lugares que oferecem um conchego espiritual para você juntamente com a sua família. E você deve zelar por isso. Não mais pensando de que precisa ir para Jerusalém para adorar a Deus. Não, senhores. Aí no seu templo, na sua igreja e na sua casa, os lugares onde os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Segundo subtópico, prosperidade do Brasil. Salmo 128, verso 5, parte B. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Parafraseando, nós diríamos, para que veja a prosperidade do Brasil em todos os dias da tua vida. Devemos ter muito cuidado com o fundamentalismo religioso que exalta Israel e menospreza outros povos. Ah, não, mas só é abençoado quem está em Israel, só quem mora em Israel, ou quem vive em Israel, ou os judeus, os descendentes dos judeus. Queridos, lembremos que o Evangelho é uma mensagem para todos os povos. Marcos capítulo 16, verso de número 15. Lembremos que Jesus usou o exemplo de um samaritano inimigo, daquele que não tinha paz, para mostrar, para ensinar que o amor de Deus a judeus e a todos nós está estendido de igual maneira. Está registrado em Lucas capítulo 10, verso de número 30. Contextualizando este salmo, rogamos prosperidade para o Brasil, que comparativamente encontra-se devastado pela corrupção, pelo crime de sangue e tantas outras mazelas que o Brasil vive hoje. E nós precisamos, como cidadão dos céus, com os pés aqui na nossa pátria, na nossa nação, precisamos orar pela nossa nação e precisamos clamar a Deus que liberte a nossa nação. Segundo o texto, parafraseando, nós estamos quase na mesma situação desse povo cativo. E aí, queridos, o que resta para nós? O salmista diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu e você somos felizes. Ele nos escolheu, somos herança do Senhor. E se nós somos herança do Senhor, não podemos de maneira nenhuma, em hipótese alguma, nos conformar que o Brasil está bem. Nós precisamos clamar que Deus derrame do seu olhar de misericórdia sobre a nossa nação. E que a nossa nação seja liberta das mazelas que nós vivemos nos nossos dias. E que a nossa família seja um dia
família próspera e abençoada, e que na nossa família não tenha ninguém mendigando pão, como disse o salmista, mas que todos abençoados e prósperos na nação aonde nós estamos, até o dia que o Senhor venha e nos leve para o céu, venha buscar a sua igreja para estarmos para sempre com Ele no reino eterno. Terceiro subtópico, paz às nossas gerações. Salmo 128, verso 6. Veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Parafraseando, e a paz sobre o Brasil. O Salmo 128 termina com um vocativo de longevidade e procriação. Veja os filhos dos teus filhos. Esta era a esperança, a fé presente no coração de cada família judia que voltava do longo cativeiro na Babilônia. Contemplar os nossos filhos e netos é uma grande bênção do Senhor. O texto diz: Israel voltava do cativeiro, famílias estavam divididas desde a saída. Quando eles foram levados, famílias já foram divididas. Ficaram lá na Babilônia, cativos, sem direitos. Agora eles voltam, mas muitos não voltam, querem ficar lá na Babilônia, outros porque não podem vir. Queridos, e essa angústia está no coração deles, porque enquanto isso, eles não verem todo mundo junto em casa, a família reunida, parece que não há paz. E eles estão clamando: haja paz em Israel. À luz do escritor, que possamos ter saúde mental, física e espiritual, para vermos os nossos filhos também seguindo ao Senhor e vivendo debaixo dessa mesma paz, a paz do Senhor Jesus. Ou vivemos em uma sociedade extremamente individualista e materialista. Precisamos deixar que a Bíblia nos desperte a pensar além das nossas próprias vidas. Como assim, pastor? Precisamos, à luz da palavra de Deus, viver de maneira que não pensemos somente em nós, mas que podemos pensar e possamos pensar também nos nossos filhos, pensar nos nossos netos. A sociedade materialista que nós vivemos e a individualista, cada um por si. Queridos, mas que à luz da palavra de Deus possamos extrair desse texto que precisamos estar preocupados com cada um de nós, mas também com a nossa família, com nossos filhos, com nossos netos, enxergando nossa história na perspectiva da grande história de Deus e colaborando para que nossos descendentes sejam bênção nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos, viver de uma forma tal que a gente colabore para que os nossos filhos, os nossos netos, sejam também pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas tementes a Deus, que surjam sacerdotes entre os nossos filhos, entre os nossos netos, que surja uma geração de adoradores, de pessoas que vão continuar difundindo o Evangelho de Cristo até o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: viver e ensinar os princípios bíblicos e o temor do Senhor dentro de nossos lares é o primeiro passo para que desfrutemos de uma vida próspera. Integremos uma igreja saudável e vivamos em uma nação abençoada. Esse é o objetivo. E cada um de nós podemos pensar nisso e clamar ao Senhor para que Ele nos ajude, nos abençoe, que a nossa nação seja uma nação restaurada, uma nação de homens e mulheres temente a Deus, uma nação que proclame o Evangelho de Cristo a cada dia e que a gente tenha certeza que os nossos filhos não se perderão, que os nossos netos caminharão os nossos mesmos passos, os nossos mesmos caminhos, difundindo o Evangelho de Cristo até o dia da sua volta. Querido colega, querido professor, querido companheiro, querido aluno, querida aluna, espero poder ter contribuído com você mais uma vez. E se assim Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.